Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Tudo na boa? Fala aí, Marquinhos. A mesma de sempre, cara. Eu acho que pra você é a mesma coisa, né? Pois é, a mesma Aqui, de é a mesma sempre. de sempre. Pois é, eu tenho coisas pra contar da minha vida pessoal também, que eu presenciei. Fiquem tranquilos, não vivi nada, nenhum clima tenso, não. Mas, enfim, tive umas experiências interessantes aqui. É, mas aqui tá tudo seguro, tudo bem, até esse momento, quarta-feira, 25 de março, às 10h11 da noite, horário de Israel. Aí já deu a minutagem do episódio. Minutagem não, né? O marco temporal. Minutagem a gente vai mais pra frente. Também não é minutagem, que a gente não diz minuto a minuto. Mas Né? enfim, vamos lá, João. Vem cá, cara, choveu aí? Cara? Tá chovendo. Agora deu uma Choveu hoje, paradinha, hein? mas eu olhei, né, a medição do Kineret. De hoje a gente não tem ainda, mas de anteontem ele subiu 2 centímetros e ontem Ó, subiu 1,5 centímetros. Ele já não, ele já passou a primeira linha vermelha. é um Essas bom chuvas sinal. agora, o inverno está se despedindo. Já não estamos no inverno, já estamos oficialmente na primavera. É. E o inverno está se despedindo da gente, né, com 10 dias de chuva ininterruptos, pelo menos aqui no norte. Pô, aqui é só no Mentira, aplicativo. Aqui ininterrupto é chove só no mentira. aplicativo. Ininterrupto não é verdade. É porque a chuva para, volta, para, volta, para, volta. Mas tá Ai, chovendo todo dia aqui, todo dia, e vai é continuar pelo mesmo? jeito até sexta. E depois tá dizendo que chove também domingo, segunda, terça, mas aí já é tão longe que eu já não sei É. se é verdade. Mas hoje tá chovendo. Ontem choveu bem. Anteontem choveu só um pouquinho de manhã e de tarde quase nada. Mas aí nos outros dias anteriores choveu bastante. Fim de semana choveu. Tá chovendo aqui. Aqui, cara, aqui só chove no aplicativo mesmo, cara. Abre lá aquele aplicativo da meteorologia israelense, aí tem chuva a semana inteira. Ah, fim Vai, de semana pô, choveu granizo chuva. de pedra grande, cara. É, Pedra, cubo de gelo. Caraca, teve tem uma. que pagar Barzelo para chuva de granizo, João? Não, Rapaz, se né? essa porra vai na tua cabeça, dói. Porra, dá uma, né? Então, pode machucar, cara. Pô, uma pedrinha grande cai na cabeça, pode pôr. Ainda mais pra mim, que não tenho Uma amortecedor na ou cabeça, né? 300, né? Porque cai, porra, Pô, pancada de. Cara, aqui em Israel é muito engraçado isso, né, cara? Porque todo inverno tem vários dias que chove granizo, né, cara? é, Pô, essa é uma coisa, era uma cena muito rara na minha vida no Rio. Em é verdade. Teresópolis eu lembro de, É. de presenciar mais granizo, mas no Rio era muito raro isso. Aqui, pô, todo inverno tem chuva de granizo várias vezes. Pô, mas no Rio tem aquela chuva também com a gota, meu irmão, que é tão grande que parece até um granizo. Sai encharcado, né? Tu fica 1 minuto debaixo d'água e sai encharcado. E aí dói, cara. Dá um porradão aquelas gotas, rapaz. Mas é isso. Aqui, cara, hoje caiu um pé d'água durante 20 minutos, choveu bem e depois parou. Foi a única coisa. Eu gostei do que eu falei, cara. Aqui só modinho, só chove no aplicativo. Mas é isso, né? Vamos, enfim, primavera acabando, ou inverno acabando, primavera chegando, a tendência agora também é secar de vez, né? Essa pode ter sido talvez aí a última, pode estar na última frente fria, né? Sei lá, do período. Bom, é isso, João. Então entra aí, cara, entra aí no, nas suas experiências pessoais que você passou Primeiro, hoje. eu vou começar pela errata, tá? Porque eu falei que o livro da Eva Luz, né, o 8 de outubro, estava disponível em e-book. E a verdade é que eu não encontrei. Então acho que ele não tá. Eu não Também sei se ele procurei, não tá. encontrei. Pois é, então errata minha aí. Continuo recomendando o livro, muito bom, mas vai ser mais difícil para os ouvintes terem acesso a ele, pelo menos aqueles que usam leitor digital, né? Mas enfim, tá feita a recomendação da edição passada. Cara, é o seguinte, eu vou te contar. Eu tava aqui, a minha casa, ela tem portas de vidro muito grandes, né? Eu não moro num apartamento, eu moro numa casa e, enfim, e aí eu tenho, sabe, duas portas de vidro que são parede inteira da sala de casa. Eu estava sentado com meus filhos, com o meu amigo que está aqui em casa, o Cláudio Dalac, que inclusive já participou aqui do podcast algumas vezes. Ele está passando um tempo aqui. E aí, de repente, eu estava olhando, tava olhando para a televisão e do meu lado eu vi como se fosse um aviãozinho, né? No formato de um aviãozinho dourado subindo. Aí eu falei, cara, o que é isso, cara? Aí de repente comecei a escutar boom. Aí saí, vi o rastro, abri o aplicativo do comando de frente interna, né? Que é a defesa do Exército, a defesa civil do Exército. E aí vi que tinha tido a sirene em Carmiel, que é a cidade grande judaica mais perto aqui de casa. E tinham vários rastros, né? E eu vi de verdade, eu nunca tinha visto.
o míssil do Kipat Barzel, né, do Domo de Ferro, subindo. O Domo de Ferro, como os ouvintes da gente já sabem, ele não serve para mísseis balísticos, né? Ele serve para foguetes, principalmente, foguetes que não têm destino certo, tanto do Hamas quanto do Hezbollah. E foi para isso que ele foi usado ali. Então ele interceptou ali no ar. Escutei os booms das interceptações. E hoje pela primeira vez eu saí para um pouco mais longe de casa. É, e, e aí no caminho teve alerta de míssil do Irã. Por sorte, eu estava abastecendo o carro no posto de gasolina. A gasolina ainda não aumentou aqui. É, e aí, de repente, quando teve o aviso, eu perguntei se tinha lugar seguro. Tinha. Eu não entrei, fiquei esperando ter a sirene. E não teve sirene. Teve aí onde Marquinhos mora. Aqui não teve, não. Esperei liberarem e aí fui embora. Quando eu estava no mercado, tocou a sirene do aplicativo, do comando de frente interna, mas não teve sirene, ele tocou errado, foi nos lugares perto. E quando eu estava voltando para casa, eu vi outra vez o míssil saindo, interceptando o míssil do Kipat Brasileiro, o Domo de Ferro saindo e interceptando no ar. Também vários rastros, mas aí não foi em Carmiel, não foi tão perto. Os booms eu escutei mais de longe. Foi mais na região de Maalot Tarsia, que é bem mais perto da fronteira com o Líbano, é uma cidade mista, né? Maalot é uma cidade judaica, Tarsia é uma cidade árabe, e hoje em dia é a mesma prefeitura para as duas. Enfim, é praticamente uma rua no meio, né? Que divide a parte árabe da parte judaica. Mas enfim, eu vi de onde sai, né? Pelo menos um dos centros que saem, o Domo de Ferro, que fica relativamente perto da minha casa e muito perto da fábrica de armas Rafael, que é justamente a fábrica que produz o Kipat Brasileiro. Eu não sei se essa indústria ela é uma indústria de pesada, né, que produz arma efetivamente, ou se ela é uma de desenvolvimento, né, mas ela é bem grande, possivelmente tem os dois, não sei se exatamente ela produz o Kipat Brasileiro ou não, mas ela está bem protegida, porque o negócio está sendo ali de pertinho. Então, não é à toa, né, que eles botam ali, né, você não pode permitir que os foguetes do Hezbollah destruam uma fábrica de armamentos israelenses. Mas enfim, tudo isso no caminho, cara, ou da minha casa no caminho, né? Então o bicho tá pegando, o bicho pegou feio no norte hoje, principalmente nas regiões mais próximas da fronteira. Tem gente, cara, eu escutei um depoimento no canal 12 a prefeitura de Kiryat Shmona, que o cara é do Likud, tá muito irritada com o governo. João, vamos É, guardar esse primeiro bloco, João. Tu já tá entrando aí no primeiro bloco, cara. Já tá se Já empolgando entrei, aí. né? Já entrei. Eu nem Pô, tinha. Não, é verdade. Tá. Nem tinha. Pois é, eu tô com muito Irã na cabeça, nem tava tanto com o Líbano, mas tem coisa pra falar do Líbano também. Vambora. tem coisa, João. Pô, João aí, o aviãozinho não, João. Tu viu um míssel, né, cara? E o Míssel sendo formato parecia um aviãozinho, pois é. aviãozinho, pô. Porque assim, ó, é uma Negócio cabecinha com duas foguete, pô. asinhas. É, é um foguete o bagulho, né, cara? Enfim. É isso, bicho pegando. Hoje aqui a gente teve duas sirenes. A gente, cara, tem tido menos sirenes aqui na Pacata. A gente tem tido muito alerta. Lembra que você comentou no episódio passado, né? Que muitas vezes você recebia o alerta, mas não tinha sirene. Aqui essa semana aconteceu isso. A maioria das vezes a gente teve o alerta, mas não teve sirene. Foi uma semana relativamente tranquila nesse aspecto. O início da semana foi muito difícil, mas depois aliviou um pouco. Enfim, hoje de manhã foram duas sirenes de uma vez só, com um alerta e sirene. A gente estava no bunker, ele nem saiu, foram 20 minutos, meia hora quase dentro do bunker. E é isso, e voltando um pouco, né, os meus filhos voltaram a ter creche. Agora a gente está no período que já é férias escolares por conta da festividade de Pessa, né, a Páscoa judaica aí, que comemora na semana que vem. Então, as férias escolares já começaram, mas tem os tsaronim, que é como se fossem atividades para as crianças no período pós-escola, né? Que elas não voltam para casa, os pais estão trabalhando, então elas ficam na escola ainda. Geralmente enfim, atividades lúdicas, né? Vamos dizer assim. As crianças ficam lá, então voltou a ter esse tipo de atividade que para as crianças é bom, né? Saem de casa, encontram amigos, enfim. E aí hoje as crianças voltaram para essas atividades e dá-lhe sirene. Eles, obviamente, estavam no colégio, foram para o bunker também no colégio, junto com os professores. Enfim, mas essa é a realidade aí da gente nesse período, né? Esse período insano completamente. Bom, gente, vamos lá. Vamos então lá para a nossa minutagem. No primeiro.
No primeiro bloco, a gente vai tratar aí da guerra, tudo que envolveu a guerra essa semana: Líbano, Irã, Cisjordânia e Gaza, como já é de costume, né? Tudo que aconteceu aí nesse período. E também, no segundo bloco, a gente vai tratar rapidamente aí de algumas notícias que saíram aí enfim, nessa semana sobre a política interna, algumas coisas acontecendo também, obviamente. O golpe não para, as coisas continuam acontecendo e o governo vai passando a boiada em período de guerra. Não importa se é com o orçamento ou se, enfim, leis que restringem a democracia nesse país, que ainda tem gente que chama de democrático. Terceiro bloco é palavra da semana, enfim, como eu falei no episódio passado, não me lembro mais, enfim, coisas amenas, amenidades, o bloco das amenidades, terceiro bloco. O bloco das amenidades, é isso. Ô, João, vamos lá para o primeiro bloco para você voltar ao seu comentário que você fazia anteriormente. Bom, gente, antes do João voltar aí para o comentário dele, vamos lá dar aquela introdução rápida na questão iraniana, a primeira questão. Enfim, o pau continuou comendo, né? Míssil daqui, míssil de lá, tem dias que ficam mais tranquilos. Na verdade, essa semana o Irã mudou um pouco o foco dos mísseis, foram muitos mísseis caindo no centro do país, porém, também a gente teve muito, muito, muito míssil caindo no centro, na região sul de Israel, principalmente nas cidades de Arad e Dimona, a usina nuclear israelense fica em Dimona. Então, ali foi alvo de muitos ataques israelenses, inclusive ataques iranianos, inclusive um míssil que caiu lá deixou nas duas cidades, né, foi no sábado que aconteceram os ataques, mais de 160 pessoas feridas nesses dias. Então, assim, foram mísseis muito fortes, mais de meia tonelada. Essa era o que a polícia falou, foram mísseis de meia tonelada explodindo e caíram numa região residencial, onde as pessoas não tinham bunker, e não só não tinham bunker, né? Em Arad, em uma dessas cidades, né? Os bunkers públicos eles estavam sendo usados como sinagogas. É isso mesmo. Então as pessoas iam entrar no bunker, não tinham espaço no bunker, porque o bunker era uma sinagoga. É isso aí. Então teve gente ferida, teve gente morta, e uma destruição absurda. E como eu falei, continuam os ataques. O Irã mudou um pouco essa tática deles, né? Começaram a atacar mais bases militares, mais mísseis em direção de Mona, só que também pelo resto do país inteiro, no norte, aí o João também vivenciou isso, no centro do país aqui, onde eu vivo, enfim, continuou aí o ataque essa semana. A gente tinha visto também o Donald Trump dar o ultimato até terça-feira para o Irã, falando que se não abrissem o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos iam atacar fontes energéticas iranianas, ou seja, ameaçaram ali atacar postos de petróleo, né, região de refinarias de petróleo, gás e eletricidade e tudo mais, o que geraria o caos total. E é óbvio que o Trump jogou a ideia e depois fugiu, peidou na farofa, como ele costuma fazer. Geralmente, e falou que não estão tendo aí, ele não vai atacar no momento, porque estão tendo negociações entre Estados Unidos e Irã, e ele resolveu dar 5 dias para que essas negociações voltem, deem algum resultado. Né? Esses 5 dias acabam aí na sexta-feira. E apresentaram um programa com 15 pontos para que o Irã tivesse, enfim, programas aí de 15 pontos parece que pode ser debatido, obviamente, sobre em relação à guerra aí, e o Irã já disse que não, né? E nesses pontos aí estavam dizendo que o Irã tinha que se desarmar completamente, acabar completamente com o seu projeto nuclear, que é entregar urânio não, né? O urânio enriquecido, que ia diminuir muito a sua produção de mísseis balísticas. Enfim, o Trump apresentou um projeto de rendição do Irã. O Irã falou assim: meus amigos, eu não vou me render porcaria nenhuma, porque no ponto de vista iraniano, eles estão ganhando a guerra. E eu acho que está meio nessa posição, né? Mas enfim, então eles estão numa posição de força, e eles falaram: a gente não aceita isso, e até agora, e não aceitaram. Então a gente volta aí para meio que uma estaca zero, e muito se fala do envio de milhares de soldados iranianos ou americanos, e também vi israelenses, vou comentar isso mais para frente, que podem estar sendo enviados para a região ali nos próximos dias para uma possível invasão militar, invasão terrestre, né? Com forças americanas e israelenses. É isso, João. Esse é um resumão aí de tudo que aconteceu e foi relacionado ao Irã.
o pau continua comendo, cessar fogo a gente não vê, tem gente que fala aí que pode ser nos próximos dias. Eu acho muito difícil, mas é isso. Não temos previsão para o fim. Depende. Tem gente que diz que tem previsão, né? Hoje o Yaron Avraham, jornalista de questões internacionais do Canal 12, ele disse que o Trump deve anunciar o cessar-fogo até sábado. Enfim, essas são as fontes dele, fontes provavelmente direto dos Estados Unidos, né? Com também gente de Israel. Ele também deu a informação sobre como Israel está se preparando para isso, mas eu vou chegar lá. Mas existe uma previsão, se ela vai ser correta ou não, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Mas vamos entender tintim por tintim o que aconteceu essa semana, para a gente ver em que situação a gente está, tá? A questão é a seguinte: depois do fechamento do Estreito de Hormuz, houve uma subida muito grande no preço do petróleo, e isso pode afetar, está afetando, na verdade, a economia global, a rede de abastecimento, de forma bastante significativa. Tem países que estão, enfim, que estão com medo de passar por uma situação de estagflação. Tem países que não têm reservas de petróleo que estão se complicando nisso. Tem países que estão com a produção parada, inclusive Israel, que tem produção de gás natural e está parada. O Egito, por exemplo, suspendeu a abertura dos shopping centers na parte da noite durante a festividade de Eid el-Fitr, que é a festividade que vem logo depois do Ramadã, enfim, é muito dramático isso, porque é uma festividade que as pessoas compram muito, que elas saem às ruas. O Egito é um país que não foi atacado pelo Irã, isso é importante a gente deixar claro aqui, é um dos raríssimos países da região que tem boas relações com os Estados Unidos e não foram atacados pelo Irã, só que o Egito está com crise de abastecimento. Eles estavam passando por uma crise energética severa. Isso estava sendo, quem escuta o nosso podcast sabe que uma das maneiras que eles encontraram para resolver essa questão foi com um acordo de compra de gás de Israel, e Israel não está produzindo, então o Egito não está comprando. Os estoques de Israel estão sendo usados para abastecimento interno, o Egito não está comprando, a Síria não está comprando, a Síria também compra gás de Israel via Jordânia. Eles não admitem isso, mas quem consegue juntar um mais um consegue chegar nessa conclusão facilmente. Então isso afeta a região inteira e o mundo inteiro, né? E isso afeta também o bolso do contribuinte estadunidense. Isso afeta a situação do Trump nas eleições de novembro. E se o Trump. É difícil dizer que o Trump não esperava por isso, porque todo mundo alertou, o Irã disse que ia fazer isso, todo mundo alertou que esse era um cenário possível e até provável de acontecer, o fechamento dos estreitos de Hormuz. O Irã optou por não utilizar dessa ferramenta na guerra do ano passado, e esse ano eles usaram. E são raríssimos os navios que estão passando por ali, e o Irã, inclusive, agora quer cobrar 2 milhões de dólares para cada navio que cruzar o estreito. Ou seja, eles querem criar ali uma alfândega interna, um monopólio do Irã para todos os navios que cruzam o estreito, ignorando também que outros países também passam por ali, que aquilo, parte do estreito, são águas internacionais, porque é a forma que o Irã encontrou de vencer a guerra, né? Porque vencer uma guerra, isso é muito importante a gente dizer, não é simplesmente derrotar o adversário, não é ser mais forte que o adversário do ponto de vista militar, né? Se foram mortos tantos membros de alto escalão do regime iraniano, se o Irã, se os aviões e os drones israelenses e americanos estão voando livremente pelos céus iranianos e fazendo bombardeios e destruindo aqui e ali um monte de coisa, isso não significa vencer a guerra. Isso significa que você tem um poderio militar maior. Você pode infligir mais danos ao Irã do que o Irã pode, por exemplo, nos Estados Unidos e em Israel, mas não significa vencer a guerra. E isso não é novidade. Na Guerra do Vietnã, se vocês pegam a quantidade de perdas, né, de mortes de vietnamitas comparados ao de americanos, é muito maior a quantidade de mortos no Vietnã do que nos Estados Unidos. E quem ganhou a guerra foi o Vietnã, porque os Estados Unidos não conseguiram realizar os seus objetivos da guerra. E no caso do Irã, como o objetivo do Irã nesse momento é se manter em pé, o regime se manter depois da guerra, aparentemente, eu acho que está muito visível isso, o Irã está vencendo. O Irã está conseguindo vencer. O Irã, e se a gente estende isso para a destruição do arsenal nuclear do Irã, o urânio enriquecido não foi destruído. A produção de mísseis balísticos, né, do Irã, ainda que o Netanyahu tenha dito que eles foram totalmente eclipsados, que ele disse isso também no ano passado, disse isso outra vez esse ano. 2 dias depois de ele ter dito isso, Israel foi lá. O exército israelense disse: atacamos mais uma fábrica de produção de mísseis iranianos. 2 dias depois do Netanyahu dizer que toda a produção do Irã tinha sido aniquilada.
seja, era mentira, né? Então o Irã não teve sua produção de armas aniquilada, não teve o seu projeto nuclear aniquilado, e o regime, caso ele consiga sair dessa guerra ainda de pé, eles não saem somente vivos, eles saem fortalecidos. Quem vai sair na rua para se manifestar contra o regime iraniano depois que eles conseguiram terminar uma guerra sem atender a nenhuma concessão dos Estados Unidos e de Israel? Ah, mas os Estados Unidos e Israel não vão atender as concessões do Irã. Vamos supor que também não. O regime do Irã sai fortalecido. Eles foram atacados pela maior potência do mundo durante mais de um mês, porque essa guerra daqui a pouco vai completar um mês. Eles foram atacados por Israel, que é a maior potência militar do Oriente Médio. E ainda assim eles conseguiram sair vivos. Isso é uma baita de uma vitória. Eles conseguiram congestionar todo o mercado internacional, infligir danos a todos os países que têm relações com os Estados Unidos na região. Ou seja, isso é uma baita vitória do Irã. E esse é o problema do Trump. O Trump já viu que essa guerra não vai dar nada para ele do ponto de vista eleitoral, que ele está se complicando ali. Ele precisa sair dessa guerra de qualquer jeito e com uma vitória. O relógio não joga a favor do Trump. Tem uma Copa do Mundo para acontecer nos Estados Unidos em junho. Tem eleições legislativas em novembro. Ele precisa que a situação nos Estados Unidos seja minimamente razoável para as eleições de novembro. E o Irã não está disposto a ceder às demandas dos Estados Unidos. E aí o Trump, ele usou da sua retórica de ameaça, né, como uma arma e que os iranianos pagaram para ver. Ele disse: sim, em 2 dias, vocês não abriram os estreitos de Hormuz, eu vou bombardear as instalações de energia do Irã. Só que se você bombardeia as instalações de energia do Irã, você causa um colapso energético mundial, porque o Irã produz muito petróleo e vende muito petróleo para muito país. Você aumenta ainda mais o preço do petróleo e você coloca a população do Irã numa situação de total vulnerabilidade e de crise humanitária. E para onde vão os refugiados? Eles vão justamente para os países aliados dos Estados Unidos. Quem faz fronteira com o Irã? Olha, a maioria dos países que faz fronteira é que estão próximos do Irã. E os que não estão tão próximos assim também. Né? Qual o país que mais recebe refugiado do Oriente Médio quando tem guerra? A Turquia. A Turquia é um aliado dos Estados Unidos, membro da OTAN. A Turquia não está interessada em receber refugiado do Irã. E o Irã não é a Síria com 24 milhões de pessoas. O Irã tem 92 milhões de pessoas. Imagina uma situação de crise humanitária. Ou seja, é uma catástrofe que afeta diretamente o mundo inteiro, em especial os aliados dos Estados Unidos. Então o Trump ele subiu numa árvore que ele não tem como descer. E aí ele fez esse ultimato. O Irã ignorou solenemente a demanda do Trump. E aí o Trump, o que ele fez? Ele foi a público. Primeiro, antes dele ir a público, ele retirou as sanções sobre 150 milhões de barris de petróleo iranianos, permitindo que o Irã recebesse uma injeção à economia iraniana de 15 bilhões de dólares, que é um negócio assim, chega a ser ridículo, de tão absurdo que é. Você está pressionando outro país com uma arma na cabeça e você vai lá e dá dinheiro para ele. Né? Parece a cena final, desculpa quem não viu o filme Pulp Fiction. Né? Passa aí 30 segundos, porque eu vou dar um spoiler. E quem não viu tá errado, né? Porque pô, o filme já é antigo. É que o cara, os dois ladrões estão assaltando ali o café, e o bandido que estava no café, que está sendo assaltado, ele dá para os ladrões US$ 1.500, está na carteira dele, fala, e com a arma apontada para ele, já que ele dá uma virada no jogo, consegue render os assaltantes e fala: leva esse dinheiro, leva o dinheiro de todo mundo que vocês roubaram e vai embora. Tipo, assim, que é uma cena bizarra, porque é de um filme, não é de verdade. Tipo, mas o que aconteceu agora é de verdade. Você bota uma arma na cabeça do Irã e fala: leva 15 bilhões. Não faz nenhum sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. Ou seja, isso só mostra a situação de fraqueza do Trump nesse momento, nessa situação. E aí, quando ele tinha que fazer valer o ultimato, ele diz o seguinte: tive excelentes conversas com o Irã, estamos próximos de um entendimento, eu vou parar de bombardear o Irã. Isso vale a pena te lembrar. Na semana passada, os Estados Unidos era praticamente a única força, não a única força, mas eles estavam fazendo a maioria dos bombardeios ao Irã, porque Israel começou a entrar numa guerra mais forte com o Hezbollah, trouxe a boa parte da força aérea israelense, que é muito menor que a americana, para atuar no Líbano, porque os Estados Unidos estavam cuidando do Irã. De repente o Trump diz: a gente não vai mais cuidar, a gente não vai mais bombardear o Irã, porque a gente está negociando, e Israel volta a levar sua força aérea para lá, e tem muito menos aviões israelenses para lutar contra o Hezbollah no Líbano. A gente vai chegar no Líbano daqui a pouco, porque isso tem consequências severas para o norte de Israel.
pouco uso da Força Aérea ela foi levada para o Irã de volta. E ele diz isso, né? E aí o Irã diz o seguinte: não tem negociação nenhuma. A gente só vai negociar sobre os nossos termos e primeiro tem que parar a violência. Os Estados Unidos pararam, Israel não parou. E aí o que a gente vê acontecendo? A gente vê o Trump dizendo: a gente está em negociação sim, o Irã diz não está. E o Jared Kushner e o Steve Witkoff, eles anunciam um tipo de acordo que foi rigorosamente o mesmo feito em Gaza. Um projeto de 15 pontos, em Gaza eram 20, que devem ser cumpridos por todos os lados. Eram 15 pontos, que eram 15 demandas dos Estados Unidos, em troca de 3 concessões feitas ao Irã. É, é, Agora, o Jared Kushner e o Steve Witkoff, eles sabem como é que foi em Gaza, né? Com o Hamas muito mais enfraquecido e o Hamas só interessado no fim da guerra, o Hamas aceitou parar a guerra e negociar sobre esses pontos. E Israel não tinha escolha. Porque o Trump exigiu isso e o Netanyahu não é maluco de dizer não. Agora, no Irã, o objetivo é o mesmo. Vamos fazer um cessar-fogo de um mês, vamos negociar em cima desses pontos durante o cessar-fogo e depois ninguém volta a atacar e acabou. E o que se chegar, tipo, o que a gente conseguiu alcançar, a gente alcançou, e o que não conseguir, depois a gente vê. Só que o Irã não está na posição do Hamas. O Irã não está interessado no fim da guerra a qualquer custo. O Irã está cheio de demanda, porque o Irã está numa posição fortalecida aí. Porque qual é a questão? Eles sabem que se os Estados Unidos mandarem tropas para o Irã, e de verdade, que nem fizeram com o Iraque, que nem fizeram com o Afeganistão, eles realmente vão ter problemas. O regime do Irã vai realmente estar sufocado, não é um regime popular, e etc e tal. Só que, do mesmo jeito que os Estados Unidos fizeram no Iraque e no Afeganistão, se trata de uma guerra longa, de uma guerra muito cara, e ainda mais difícil do que foram aquelas, porque o Irã é um país muito maior do que o Iraque e o Afeganistão, com um exército muito mais poderoso que o do Iraque e do Afeganistão. O Irã tem cerca de 800 mil soldados, se você considerar a ativa e a reserva. É muito soldado. Então os Estados Unidos têm que mandar soldado pra caraca pro Irã. Os Estados Unidos têm que investir muita grana e se preparar para uma guerra longa, que é tudo que o Trump prometeu que não ia fazer. Então, basicamente, o Irã está dobrando a aposta, porque está dizendo o seguinte: eu duvido que o Trump vai fazer isso. Eu duvido. E aí eles mandaram esse programa de 15 pontos, o Irã nega ele diz que a gente não vai aceitar esse programa, esse projeto. Oficialmente, essa foi a resposta do Irã. Perdão, oficialmente não. Pela imprensa, essa foi a resposta do Irã. Oficialmente, os Estados Unidos dizem não recebemos ainda uma resposta. Hoje, o ministro do Exterior do Irã disse que estão avaliando a proposta dos Estados Unidos. Agora, a questão é a seguinte: o Irã só vai sentar para negociar se sair ganhando. Agora, olha só os pontos que o Trump está exigindo do Irã. Desmantelamento das capacidades nucleares já acumuladas. Compromisso do Irã de que eles nunca vão buscar armas nucleares. O Irã já disse isso, né? Vocês vão fazer ou não é outra história. Nenhum enriquecimento de material nuclear em solo iraniano. Todo o material enriquecido entregue à Agência Internacional de Energia Atômica num cronograma próximo a ser definido. Que as instalações de Natanz, Isfahan e Fordow sejam desativadas. Que a Agência Internacional de Energia Atômica tenha acesso a todas as informações dentro do Irã. Que o Irã abandone a doutrina dos proxies, ou seja, que pare de mandar dinheiro para os proxies. Que o Irã pare de financiar e armar grupos aliados na região. Que o Estreito de Hormuz permaneça aberto e seja uma zona marítima livre e que ninguém nunca vai poder bloquear. Que o projeto de mísseis do Irã seja limitado, ou seja, eles já não querem mais acabar totalmente, querem limitar, e que seja usado somente para autodefesa. Aí não tem 15 pontos, aí são os 10 pontos principais. E o que o Irã receberia em troca? A suspensão de todas as sanções, a ajuda a promover e desenvolver um programa nuclear civil e a remoção da ameaça do snapback, que é a reimposição automática de sanções. Ou seja, tudo que os Estados Unidos está dando para o Irã que a energia atômica para meios civis e remoção das sanções. Isso é uma derrota. O Irã não vai concordar com isso. Isso é completamente uma derrota. Você dizer para o Irã: toda a influência que vocês têm no Oriente Médio tem que abrir mão, os mísseis vocês só podem ser usados para defesa, não vai ter urânio enriquecido no Irã praticamente, enfim, e o Estreito de Hormuz vai ficar aberto. É isso que a gente quer de vocês, em troca disso a gente tira as sanções. Isso que era basicamente o acordo que o Trump queria antes da guerra. Agora, a guerra não colocou o Irã contra a parede. A guerra colocou os Estados Unidos contra a parede. Então, o Irã jamais vai concordar com esses pontos.
O Irã pode concordar com dois, três desses pontos? Pode, se eles receberem concessões muito maiores. O Irã, por exemplo, quer indenizações sobre as perdas dessa guerra e da guerra passada. O Irã quer que o controle do Estreito de Hormuz seja deles, só deles, e que eles possam cobrar por navios que passam por ali. O Irã quer o compromisso de que Israel e os Estados Unidos nunca mais vão atacá-los. E aí, para que essas negociações aconteçam e sejam boas para os dois lados, a gente precisa de um contexto muito diferente do atual. Eu acho que é difícil essas negociações acontecerem boas para os dois lados. Se entrou numa guerra, um lado tem que vencer. Tipo, se tem negociações, nesse momento é muito difícil que qualquer um dos lados aceite as demandas dos outros. E aí a gente tem a notícia que os Estados Unidos estão mandando, já mandaram 4.000 Marines para cá e estão mandando mais 2.000 paraquedistas. Comentei com vocês, o Irã tem 800.000 soldados. Esses 6.000 soldados que estão sendo mandados agora, eles não fazem nem cosquinha para invadir o Irã e conquistar o Irã. Então qual é a minha suposição? A minha suposição é que o Trump está mandando esses soldados para controlar a ilha de Harag, que é uma ilhazinha bem pequenininha, a gente comentou dela na edição passada, que é por onde passa 90% do petróleo exportado pelo Irã. Se você controla a ilha de Harag, você está dizendo o seguinte para o Irã: beleza, vocês vão fechar o Estreito de Hormuz, está tudo bem, mas vocês não vão vender petróleo nenhum. E vão ver por quanto tempo vocês vão aguentar isso. Okay? E aí o relógio vai passar a contar de uma maneira negativa e problemática também para o Irã. Porque aí os navios que estão conseguindo passar pelo Estreito de Hormuz, estão levando petróleo para a China, não vão mais passar. E o Irã vai ficar sem vender petróleo. Os Estados Unidos têm um relógio um pouco mais complicado que o Irã. Mas eu acho que essa é a estratégia do Trump. O que não dá para entender é como ele não fez isso antes. Por que essa não foi a primeira coisa que ele fez na guerra? Por que não foi sufocar o Irã pelo petróleo logo na primeira semana de guerra? E aí a gente entende que o Trump ele tinha uma ideia, provavelmente, aparentemente, de que o regime do Irã ele se desfacelaria com a execução dos líderes do país, o que nos leva a crer que realmente tem muita chance de Netanyahu ter conseguido convencer o Trump de que essa guerra seria proveitosa por conta das execuções contra as lideranças iranianas. O que se mostrou algo falho. Você matou um monte de gente do alto escalão do Irã e isso não resultou em nada com relação ao regime. Em nada, absolutamente nada. O regime segue ali de pé. Não tem uma manifestação de rua no Irã. Eles continuam bombardeando todos os outros países. Eles continuam fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo antes. E eles continuam jogando duro com os Estados Unidos nas negociações. Então, talvez, se eles conquistarem Harag, eles possam tentar equilibrar o jogo e sufocar o Irã. E talvez que a China pressione o Irã para fazer um acordo. O Trump ele precisa terminar essa guerra. E ele precisa de uma foto da vitória, que é uma foto da vitória diferente da que Israel precisa. Porque para o Trump, no final das contas, um ganho qualquer ele pode apresentar como uma vitória dele. Matamos os líderes, agora a médio prazo vai cair o regime no Irã. Para Israel, isso não basta. Porque há 8 meses, Netanyahu falou que acabou com o projeto nuclear do Irã e com os mísseis. E a gente está vendo que os mísseis estão rolando por aí. E o projeto nuclear também não foi finalizado. Então, acho que para Israel essa situação piorou um pouco. E no momento que o Trump anunciou isso, Israel mandou a Força Aérea para o Irã, e Israel, nesse momento, estava bombardeando objetivos, né, do regime. Está tentando enfraquecer o regime. No momento que a gente viu que o Trump começou a falar em negociações, Israel mudou a estratégia e concentrou os ataques a alvos militares do Irã. Ou seja, já que a gente tem pouco tempo, vamos tentar destruir o máximo possível de estruturas militares do Irã agora, o regime que se dane, depois de ver o que faz, porque a gente precisa garantir um intervalo maior de tempo até o Irã se rearmar e poder atacar a gente de novo, porque a próxima guerra é questão de tempo. E isso, para Israel, é uma tremenda derrota. Não é uma pequena derrota, é uma tremenda derrota. Porque na próxima guerra, Israel vai ter menos defesas, vai ter menos mísseis interceptadores, Israel vai ter uma população mais cansada, vai entender o quê? Outra vez a gente vai entrar numa guerra pela nossa sobrevivência, né? Então quer dizer que as guerras não funcionam. Ou seja, ou a gente está fadado a ser destruído em algum momento pelo Irã, ou a gente vai ter que buscar uma solução diplomática, né? E todo mundo fez a gente acreditar durante 30, 40, 50 anos, quase 50 anos, que não tem solução diplomática com o Irã. Então essa possibilidade não tá presente no inconsciente coletivo em Israel.
que é possível um acordo diplomático para evitar que o Irã ameace a existência de Israel, qualquer que seja, né? Para o Trump, talvez isso seja crível, ou talvez isso seja apresentável para a sua população. Para Israel, isso não é. Então, nesse momento, Israel está optando por adiar a próxima guerra, por fazer esforços para que a próxima guerra demore um pouco mais para acontecer. Outra vez, repito, o Irã está numa situação muito mais cômoda, e se o Irã mesmo assim decidir continuar com a guerra, Israel está disposto a continuar com a guerra, mas os Estados Unidos talvez não. E aí como é que fica? E essa semana, talvez vocês tenham vindo na mídia, devem ter visto na mídia que o Irã realizou alguns bombardeios que causaram mais danos do que estavam causando em Israel anteriormente. O número de mortos em Israel ainda não chegou ao número de mortos da guerra passada, da guerra de junho do ano passado. Ou seja, o Irã não matou tantos israelenses quanto matou no ano passado. Foram 500 mísseis lançados contra Israel. Segundo o exército israelense, 92% de sucesso na taxa de interceptação. Mas a gente tem, segundo o exército de Israel, a gente não sabe se esses números são reais, 30 impactos de mísseis de fragmentação, que se dispersaram e atingiram cerca de 150 áreas de queda. Eu duvido, porque esses mísseis de fragmentação, eles podem se dividir em até 80 pequenos foguetes. Foram 10 impactos de mísseis balísticos e cerca de 30, segundo o exército, de mísseis de fragmentação. Agora, é óbvio que muitos deles caem em lugares vazios, que caem no mar, enfim, etc. Mas de 30 para 150 são só 5. É como se os mísseis de fragmentação se fragmentassem em 5 só. Eu não acredito nisso. Eu acho que o exército está dando essa informação, está dando uma meia informação aí. Segundo o nosso amigo Felipe Volokita, nosso amigo colaborador, ouvinte e tudo mais aqui, que ele comentou que ele conversou com fontes do exército, ele é jornalista, né? Trabalha com jornalismo hoje em dia, e ele disse que, segundo o próprio exército israelense, é muito difícil interceptar os mísseis de fragmentação. Eles causam danos muito menores, porque a carga explosiva deles é muito menor, ela é semelhante ao de um foguete do Hamas ou do Hezbollah. Ou seja, se você está no quarto protegido, esse míssil não vai destruir o teu quarto protegido. Ele pode destruir uma casa, mas o quarto protegido fica intacto. Só que como ele se dispersa por muito mais lugares, ele causa mais destruição. Esses mísseis de fragmentação, eles são uma arma proibida na guerra, porque ele não diferencia entre alvos civis e militares. Se você pode bombardear uma série de pontos no raio de 30 quilômetros, é evidente que os teus alvos não são diretos, né? Que você não está focando no teu alvo. Ou seja, é um crime de guerra. Israel não reclama de ser um crime de guerra de maneira oficial, porque Israel usa bombas de fragmentação no Líbano, por exemplo. Ou seja, o crime de guerra está sendo cometido pelos dois lados. Pelos dois personagens principais do conflito atual. Mas, enfim, os mísseis eles estão sendo usados, eles estão causando mais estragos. A gente teve tentativas de bombardear o reator nuclear israelense em Dimona. Israel não reconhece que tem um reator nuclear. Não, Israel reconhece que tem um reator nuclear. Está escrito na grade do reator nuclear que ali é um reator nuclear, né? Um imenso espaço, você não consegue, enfim, chegar perto dele de carro. Eu já passei pela grade de fora. O que Israel não reconhece é que produz armas nucleares. Mas o reator nuclear está lá desde os anos 50. O projeto nuclear israelense começou a ser feito em parceria com a França, depois Israel começou a desenvolver sozinho. Mas não teve, né, segundo a própria Agência Internacional de Energia Atômica, nenhum resquício, nenhum indício de vazamento de material nuclear ali, ou seja, o Irã não acertou, não causou danos ao reator nuclear, mas conseguiu causar danos a pessoas que moram na cidade de Dimona, que fica no deserto do Negev. Teve gente ferida em estado grave, não lembro se exatamente ali teve mortos ou não, mas foi um ataque bem severo ali, porque um míssil, não de fragmentação, um míssil balístico de carga pesada caiu ali em Dimona, enfim, a gente viu outras quedas, né? Outras colisões diretas, como teve em Bnei Brak, que é uma cidade ultra-ortodoxa na região metropolitana de Tel Aviv. Israel está com menos defesas? Israel está usando menos suas defesas? Segundo o exército, não. Eu não sei precisar exatamente. Você sempre levanta a suspeita. Se está acabando, será que Israel não está guardando as defesas para proteger instalações militares? Essa é uma possibilidade. A informação oficial é de que isso não está acontecendo. Mas a gente sempre deve questionar esse tipo de informação durante uma guerra. Eu não posso afirmar o contrário. Ninguém pode afirmar o contrário, né? A menos que alguém tenha uma informação clara e precisa sobre isso.
a gente pode só suspeitar de que talvez o exército não esteja dando para a gente toda a informação, até porque o exército nunca dá para a gente toda a informação. Tem informação que o exército censura e a própria imprensa diz o que é permitido pela censura dizer é A, B ou C. Então, tem coisa aí que a gente não sabe, o que que é, a gente não sabe, mas tem coisa que a gente não sabe. É, enfim, o Irã também aumentou os ataques hacker, né, contra Israel, os cyberataques. O Irã hackeou cerca de 50 contas de empresas israelenses e deletou toda a informação de forma que é impossível recuperar. Isso causa um impacto na economia do país. Não se trata de um impacto significativo para derrubar a economia de Israel, mas o Irã aprofundou os cyberataques. Israel evita a maioria das tentativas de cyberataque do Irã, mas não evitou algumas. E a gente teve informação que saiu hoje no Haaretz de que o Irã conseguiu, junto do Hezbollah, um esforço conjunto, hackear câmeras de segurança do país para poder detectar aonde estão caindo exatamente os mísseis. Eu já comentei isso aqui. A precisão dos mísseis do Irã, ela é na melhor das hipóteses, de um raio de 50 metros. Isso, tá? Ou seja, se você dispara contra Tel Aviv, você sabe que você vai acertar Tel Aviv. Você não vai acertar Bat Yam, que é a cidade que está ao sul de Tel Aviv. Mas você não pode precisar que você vai acertar exatamente aquele edifício. E isso é muito pouco para você poder, por exemplo, atacar, para você matar o primeiro-ministro, como o Irã alegou ter feito já, né? E algumas vezes, e a gente sabe que não fez, o Netanyahu está vivo. É, mas se eles souberem exatamente de que grau, de que ângulo eles estão disparando tal míssil e onde ele caiu, eles podem fazer ataques mais precisos. E isso o Irã quer de qualquer maneira, parece ser uma obsessão do Irã. Isso não é achismo meu, isso é informação, uma obsessão do regime iraniano de executar membros do alto escalão do governo ou do exército israelense, para poder dizer estamos quites, porque Israel matou mais de 40, né? Acho que nesse momento é mais de 50 sêniores do regime iraniano, entre o exército, a guarda revolucionária, o Basij e o próprio governo. O Irã não matou ninguém ainda importante em Israel, mas pode vir a acontecer caso eles consigam melhorar a precisão dos seus disparos. Enfim, até que ponto Israel realiza ataques cibernéticos no Irã? Com certeza realiza também. A Guarda Revolucionária Iraniana, o regime iraniano, não divulgam para a gente os resultados desses ataques, não divulgam nem para a própria população, então é difícil da gente saber exatamente quais foram os alvos. Enfim, mas esses ataques também são feitos lá. A gente sabe, por exemplo, que o Mossad hackeou as câmeras de segurança das ruas de Teherã, justamente para saber onde estava o Ayatollah Ali Khamenei antes dele ser executado. Parte da informação veio também dali, né, de hackeamento das câmeras de segurança. Isso é fonte do Mossad, disseram para diversos órgãos da mídia internacional, e assim a gente soube porque a mídia israelense censuraria essa informação e, por alguma razão, o Mossad resolveu liberar essa informação para fora, né? Enfim, essas são as informações que a gente tem agora sobre a guerra. Aí vem essa questão do Irã, dos Estados Unidos apresentarem uma proposta de cessar-fogo, como a gente falou, desses 15 pontos, enfim, e o que vai acontecer. O Yaron Avraham, do canal 12, ele disse que até sábado o Trump deve anunciar um cessar-fogo. Eu não sei em que ponto estão acontecendo essas negociações com o Irã. O Irã diz que não negocia, mas ao mesmo tempo que diz que não negocia, eles dizem que não aceitaram a proposta. Para você não aceitar uma proposta, você precisa, no mínimo, receber essa proposta. E quando você aceita receber uma proposta, você está negociando. E não sejamos ingênuos. É óbvio que há negociações em curso, talvez não negociações diretas, provavelmente não negociações diretas, diretamente com membros dos dois países, mas por meio de intermediários. Certamente isso acontece todos os dias da guerra, isso acontece. Obviamente, quando elas evoluem, elas passam para um estágio mais avançado, você manda representantes para um lugar tal, e essas pessoas, ainda que não se encontrem frontalmente, um passa informação para o intermediador, ele vai lá, leva para o outro, blá blá blá. A gente não está nesse estágio, certamente a gente não está nesse estágio, o que não impede que a gente esteja num estágio como esse daqui a pouco tempo, até porque você pode negociar um cessar-fogo temporário para que haja negociações. Isso aconteceu em muitas guerras ao longo da história. Isso pode acontecer nessa guerra.
Mas, como eu disse, o Irã, nos termos propostos, obviamente não vai aceitar o acordo, e os Estados Unidos também não vão aceitar o acordo nos termos propostos pelo Irã. Isso é básico. Qualquer país que quer chegar a acordos, ele pede alto para ter margem de negociação. O que eu não consigo visualizar nesse momento é um ponto de encontro entre as demandas dos dois lados. Israel não é relevante. Isso é importante deixar claro. Israel não é relevante nessa negociação. Israel não pode exigir nada, porque Israel é um coadjuvante nessa guerra. Ou seja, quem negocia o cessar-fogo são os Estados Unidos e o Irã. Com relação ao Líbano, aí é outra história. O Hezbollah está dizendo que não vai negociar com Israel sob fogo. Ou seja, as palavras usadas pelo representante do Hezbollah foram essas. Negociar sob fogo é a mesma coisa que se render. E a gente não vai se render, a gente vai até o final. Nesse mesmo momento, o governo libanês está tentando dar alguns sinais de que está do lado dos Estados Unidos. O embaixador do Irã no Líbano foi expulso, né? Ou seja, o governo libanês está tentando dar sinais de que a gente está contra o Hezbollah, pelo amor de Deus, Israel, para de atacar, não anexem o sul do país. A gente comentou na semana passada, a anexação do sul do Líbano por meio do exército israelense significaria o fortalecimento político do Hezbollah. Está vendo? A gente sempre disse que Israel queria era reocupar o sul do Líbano. Anexação não, é a ocupação. A anexação é outra coisa. Tudo que Israel queria era ocupar o sul do Líbano de novo, que nem fez entre 82 e 2000. E a gente é a resistência. Foi a gente que fez eles saírem em 2000. Eles vão voltar a estar no mainstream do Líbano. Seria um erro estratégico grosseiro de Israel, mas com esse governo de estúpidos, não é impossível que isso aconteça. E agora, nesse momento, a artilharia contra o norte de Israel, especialmente na região fronteiriça, está muito pesado. Agora, vocês pensam, mas aí tem 30 segundos. Não, tem 30 segundos em Carmiel. Tem aqui na minha casa 1 minuto, embora não tenha chegado até agora os mísseis do Hezbollah, mas ali em Kiryat Shmona são 5, 10 segundos. A pessoa tem que pensar se vai no banheiro ou não. Tem que pensar 2 vezes se vai no banheiro ou não. Porque você não tem tempo para estar no quarto protegido de novo. Você tem 5 segundos. Fazer compras, esquece. Você está sob fogo o tempo inteiro e você tem que pensar 2 vezes antes de sair para ir no banheiro. E o prefeito de Kiryat Shmona, que é do Likud, estava gritando hoje contra o próprio governo, dizendo: vocês não dão solução nenhuma para a gente, não é possível. Vocês não dão solução nenhuma para a gente. A Força Aérea não está aqui, onde é que está a Força Aérea? A gente sabe onde está a Força Aérea, está no Irã. Óbvio, tem aviões atacando o Líbano, tem aviões atacando o Líbano, você tem ações da Força Aérea, mas os soldados ainda não entraram a grosso no Líbano. Esses 400 mil reservistas pré-convocados ainda não estão entrando lá. Eu conheço um monte de reservista que foi convocado e liberado, que não chegou a entrar, que estão com volta marcada para lá na semana que vem. No domingo, um monte de gente vai se apresentar para entrar no sul do Líbano, né? Parece que esse é o plano para a semana que vem. Eu não estou aqui dando nenhuma informação confidencial, todo mundo sabe disso. Não é censurada pela imprensa, nem pelo exército, nada disso. Todo mundo conhece alguém também, Israel sabe disso, e obviamente o Hezbollah sabe que a movimentação de tropas está acontecendo e vai se incrementar mais ainda na semana que vem, que é uma forma de botar pressão. Então, Israel está levando muitas tropas para o sul do Líbano, para o norte de Israel, no caso, para a fronteira. Os Estados Unidos está mandando tropas para o Oriente Médio. Isso é ferramenta de pressão para você chegar a um acordo bom para você. No caso do Irã, eu acho pouco provável que os Estados Unidos façam algo além de conquistar Harag, a ilha de Harag. No caso do sul do Líbano, é bem provável que a gente veja na semana que vem uma invasão maciça de Israel ao sul do Líbano. E aí, um cessar-fogo de um não implica necessariamente o cessar-fogo do outro, né? A guerra com o Líbano deve continuar mais tempo, ainda que sábado tenha um cessar-fogo com o Irã. Pode ser que o Trump decida pelos dois juntos. Só que a gente não está vendo nem termos sendo colocados para um cessar-fogo com o Líbano. A gente comentou na semana passada a proposta francesa. De repente, esse assunto desapareceu do debate público em Israel. Parece que a situação no Líbano está muito mais perto de virar uma guerra de médio prazo do que a guerra com o Irã, que ela, obviamente, tem um prazo de validade. Ela não pode durar até junho, não pode durar 3, 4 meses, hein? Enfim, eu acho que o cenário mais complicado para a guerra do Irã são os Estados Unidos conquistarem a ilha de Harag e a gente ficar num estado de tensão permanente ali, que eu acho que também não interessa para o Trump, porque você vai botar ali 6 mil soldados, vamos supor.
que são muito mais que suficientes para você ocupar aquela ilha. Mas quanto custa você manter aquela ocupação? Né? Tipo, realmente, quanto vai custar para os países do Golfo esse estado de tensão permanente? Ninguém quer isso. Mas eu acho que os países do Golfo querem ainda menos, e a Arábia Saudita deixou isso claro, que as exigências do Irã sejam atendidas. Ou seja, eu não estou conseguindo visualizar uma saída razoável a curto prazo dessa guerra, embora eu acho que o Trump esteja tentando, de qualquer maneira, sair de algum jeito que seja bom para ele. E para Israel, como a gente está comentando aqui desde que a guerra começou, a derrota é clara e definitiva. A gente teve o pior cenário possível agora nesse momento na guerra do Irã. Parecia que era uma baita vitória na primeira semana, a morte, a execução de vários líderes do Irã e etc e tal, e o bombardeio de Israel junto dos Estados Unidos, o regime vai cair, e o que a gente está vendo é o regime mais fortalecido, são os ganhos militares insuficientes, completamente insuficientes para as aspirações de segurança de Israel, não vou entrar para as aspirações desse governo, que não são de segurança, mas para as aspirações de segurança de Israel, enfim, situação terrível para o país. O governo israelense está preocupado com esse cessar-fogo, porque não só ele é ruim para Israel, como ele é ruim para o governo. Ele é ruim do ponto de vista eleitoral também para o governo. E é exatamente por isso que eles vão continuar a pancadaria no Líbano, porque alguma guerra tem que continuar. Vou passar a palavra para você, Marquinhos, falei demais. É, bom, não tem muito para acrescentar, não, né? Só algumas análises aí, eu acho que tem algumas coisas que aconteceram, né, que são importantes. Sobre o que eu vi algumas coisas também a respeito do envio de tropas, inclusive a possibilidade do envio de tropas israelenses, cara, para o Irã. Seriam cerca de 6 mil americanos e ser até 3 mil israelenses, e com uma possibilidade de uma invasão terrestre para recuperar aí o urânio. Olha só, que loucura, cara, uma parada dessa acontecendo, cara. É, Só um segundo, vou te interromper um segundo, porque acabou de sair uma informação da Reuters de que o Irã está condicionando que o acordo de cessar-fogo seja estendido para o Líbano também. E saiu na Press TV, que é um canal iraniano, e a Reuters agora acabou de publicar isso. então, no caso, se tivesse essa. Ok, muda aí essa perspectiva que você falou agora do governo, né? Deles quererem terem que continuar a guerra, eu concordo com você E nesse o Trump não aspecto. está nem aí para o Hezbollah, Não tá tipo, nem para aí. Israel com o Hezbollah. Não, e não tá nem aí Se para esse for o Israel preço que ele também, tiver que né? pagar, né? É aquela cena. Assim, a insegurança de Israel é um preço que eu estou disposto a pagar. Sim, pois é. Cara, mas eu acho assim, eu acho que a maior questão toda aí é que a gente está lidando com um bando de maluco, né, cara? A gente nunca sabe o que pode estar na cabeça do Trump. Tá agora também, eu estava vendo no site da CNN, colocando que que tem informações de que o Irã está fortalecendo toda a ilha de Hara, colocando minas terrestres e minas aquáticas e trazendo equipamento militar para proteger a ilha para uma possível invasão aí americana. Então, assim, cara, e aí o fato da gente estar lidando com esses caras que é imprevisível, cara, o que tá passando na cabeça do Trump, né? Ele um dia falando, a mensagem dele, cara, para falar aí que dessas negociações era o seguinte: o Irã me deu um presente. Que presente, cara? Que negócio? Ele manda as mensagens meio enigmáticas e depois muda. É aquela coisa Trump, cara. Assim, fica completamente difícil para a gente entender o que ele realmente quer. Mas a questão, assim, que eu acho que é muito central é o Irã, ele hoje está numa perspectiva de que eles estão vencendo a guerra. Eu acho que é justamente isso. Né? E foi muito na linha do que você falou. É, o que a gente tem hoje? Primeiro, a questão dos Estados Unidos do Trump ter voltado atrás nesse ataque aí, né, às instalações energéticas do Irã. Imagina só, cara, o Irã já passa por um país, já passa há muito tempo, e a gente já falou disso há muito tempo atrás, por uma crise energética. Por vários períodos do dia, as casas não têm energia. Muitas vezes não tem água, porque não tem energia, então as bombas não funcionam, então não tem água. Se os Estados Unidos levam esse caos para o país, ia ser assim, um caos tão total, entendeu? Que você poderia espalhar a guerra de uma forma surreal para toda a região. Para toda a região. Pessoas fugindo do Irã, indo para os países vizinhos, e obviamente o Irã ia começar a atacar também as reservas, ia atacar instalações do outro lado do Golfo. Ia ser uma extensão da guerra absurda, absurda. Né? Então, assim,
E a gente está lidando com esse tipo de gente. Então ele fala: não, agora eu vou fazer isso, vou explodir tudo e volta atrás. Agora a gente fala de um cessar-fogo. Cara, é uma loucura. É uma parada assim, muito difícil de entender o que ele quer. E qualquer hoje, né, assim, pelo Irã ter mostrado: ó, vocês não vão derrubar a gente assim tão fácil, e o fato de eles terem fechado aí o Estreito de Hormuz e terem colocado toda esse o grande tráfego de petróleo em xeque, né, deu a ele justamente essa questão de força para falar o seguinte: a gente agora vai definir. O Irã falou isso no início da guerra: a gente vai definir quando essa guerra vai acabar. E é exatamente isso. É exatamente isso. O Trump pode dizer que eles querem um cessar-fogo, mas quem vai querer ditar as condições é o Irã. E qual é a vitória? Qual é a fotografia da vitória do Trump nesse caso? É importante para ele. Eu acho que ele não vai ter uma certa facilidade de falar: "Ó, essa é a minha fotografia", construir uma fotografia da vitória fictícia. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso. Ele precisa de alguma coisa, apresentar alguma coisa, ele não tem nada para apresentar no momento, né? E isso, assim, a gente vê também uma derrota muito grande da própria diplomacia dele nesse último período, né? Que ele foi um cara completamente a maluca total, arrumou problema com toda a União Europeia, com a questão da Ucrânia e nunca soube lidar com as que tipo, né? A gente acompanhou o que a gente vem acompanhando o que o Trump vem fazendo no mundo e, cara, ficou meio que sozinho nesse bagulho aí com o Irã, muito sozinho. E agora o mais interessante assim, é que mais uma vez se repete, né? Essa questão de invasões no Oriente Médio que eles não conseguem dar solução para isso, como a gente falou no período recente. Né? Não, não consegue, não consegue. É mais uma guerra que eles vão, destruíram mataram lá as lideranças e tudo mais, mas e aí, cara? Qual é o endgame? Qual é o seu endgame? Destruir tudo. E é isso, esses 15 pontos, cara, dessa proposta do Irã, dos Estados Unidos para o Irã, é a rendição, cara. Eles pedem a rendição, vocês se rendem. Porra, o Irã fala: "Não, vou me render, cara. Fala aí, cara. Eu vou fechar aqui o Estreito de Hormuz e ninguém vai ter petróleo." É isso aí, meu amigo. Entendeu? Então, assim, cara, e além de tudo, o Trump o tempo todo jogando com a parada do mercado, né? Porque agora que o Irã falou que não aceitou a proposta dos 15 pontos, o barril do petróleo já passou os $100. Então a gente está o tempo todo com essa loucura. O Trump joga o negócio para tentar acalmar o mercado, e aí o Irã reage 1, 2 dias depois, aí sobe o mercado, o barril do petróleo, enfim, cara, é uma loucura. Então, assim, eu acho muito difícil entender o que realmente passa na cabeça dele. É, eu já vi pesquisas dizendo que a opinião pública nos Estados Unidos a maioria é contra a guerra, já vi pesquisas dizendo que a maioria é a favor da guerra. Eu não sei aonde realmente tá esse índice aí, onde ele realmente se encaixa, mas é mais uma guerra, enfim, que os Estados Unidos vão ter que entubar e não vão conseguir dizer que, enfim, saímos aí com a vitória. E eu acho que a questão de Israel é justamente isso. Israel é o completamente, por um lado, é o completamente a reboque, mais uma vez, dos Estados Unidos. A hora que os Estados Unidos falarem vamos parar, parou, acabou. E se o Irã, agora, com essa informação que o João deu, se o Irã quiser incluir o Líbano, o Hezbollah, né, o Líbano, no cessar-fogo, os Estados Unidos vai aceitar isso, Israel vai ter que entubar. E, enfim, cara, e aí vai gerar o caos total aqui para o governo, né, cara? Porque aí, cara, que a coisa vai mudar de figura mais uma vez. Israel já explodiu quase todas as pontes sobre o Rio Litani, né, que passam pelo Rio Litani, ou seja, conectam o sul do Líbano com o resto do Líbano. Essa semana foram mais aí pontes destruídas. E também teve uma parada, né, o João, que o governo fez em relação ao Dadi Barnea, né, cara? Que é o chefe do Mossad, que foi o cara que ele falou que era possível derrubar o regime iraniano numa reunião, e o Netanyahu simplesmente falou: "Ó, não fui eu que errei, não, cara. Quem errou foi ele, o chefe do Mossad, que ele falou que era possível. Então eu embarquei nessa aventura por causa dele." Ou seja, é um Netanyahu que sempre tem essa política de queimar todas as lideranças políticas, todas as lideranças das forças de segurança, né? Lembrando que desde o 7 de outubro ele já trocou o chefe do Shabak, né? Que é o serviço secreto, o Shin Bet, que é o mesmo, Shabak e Shin Bet é a mesma coisa. Já trocou o chefe das Forças Armadas, já trocou o chefe da Aman, né? Que é o setor de inteligência do Exército. E o último que ia cair agora foi o chefe. Trocou o ministro da Defesa também, né? E o último a cair agora foi o chefe. O último a cair, não, né? Tá na crise aí,
o chefe do Shin Bet, do Mossad, ele não caiu, mas enfim, foi jogado aos leões, né? É o cara agora que vai assumir. Cada um, o Netanyahu vai jogando a culpa em várias pessoas, e agora foi o Dado Barnett. Enfim, cara, eu acho que a gente está nessa parada aí muito louca, que a nossa vida pode, de uma hora para outra, de vez em quando vai, corre para o bunker, de vez em quando fala de um cessar-fogo, e aí cessar-fogo vai ser de um mês, não vai ser. E é aquela questão que a gente falou de Gaza. Cessar-fogo de um mês, beleza, não chegamos a nenhum acordo. E aí vai voltar a guerra depois de um mês, cara? Não. Da mesma forma que a gente vê, né, uma dificuldade, obviamente, no momento que o cessar-fogo foi implementado, apesar, né, da gente continuar com ataques. Obviamente que não é na mesma intensidade que a gente tinha antes em Gaza. A mesma coisa vai acontecer tanto no Irã quanto possivelmente no Líbano, se uma coisa estiver atrelada à outra. No Líbano, o conflito voltou. A gente teve um cessar-fogo, ele voltou recentemente, agora com a volta à guerra, com essa nova guerra com o Irã, né? Agora, se a gente tiver esse acordo fechando aí, atrelando Irã, e Líbano, né, no caso, cessar-fogo com o Irã, cessar-fogo com o Hezbollah também, possivelmente Israel, dificilmente Israel vai conseguir voltar atrás. Ele entra numa situação, voltar a fazer ataques. Vai entrar numa situação muito parecida com Gaza. Os Estados Unidos vai impor um cessar-fogo e Israel vai ter que entubar, né? Porque é isso, é completamente a reboque. E, cara, outra parada também que eu queria comentar sobre a questão dos mísseis, né, cara? Eu vi, cara, eu tô com. Peraí, rapidinho, deixa eu só abrir aqui, ó. Eu deixei separado para comentar que eu vi um post falando sobre justamente a questão dos mísseis, cara, que a gente conversou, né? Eu te mandei uma mensagem essa semana. Cara, porque assim, nesses últimos períodos, a gente viu muito mais mísseis caindo, né? Muito mais impactos, informações de impacto, pessoas feridas, acontecendo assim, mudou das duas primeiras semanas de guerra até a última semana, nós bem que a gente já está com 25 dias de guerra, 24 dias de guerra. É, então, mudou, né? Da última semana para as semanas anteriores. A gente começou a ter muito mais impacto, com muito mais mísseis explodindo aqui. Tanto esses mísseis que dispersam, quanto no caso aí do míssil que foi em Dimona, que, enfim, é um míssil de 450 quilos, né? É tipo quase meia tonelada de míssil. E, cara, eu vi uma tabela, né, que foi publicada. Cara, enfim, um jornalista no Twitter. Não conheço ele, eu vi, enfim, foi a primeira vez que eu tive acesso a alguma coisa que ele postou. É um cara que é muito complicado, né? Porque eu não tenho acesso a outros trabalhos dele, mas enfim, é um cara que é seguido aí por quase meio milhão de pessoas e tem outras 7 pessoas que eu sigo que também seguem ele. Enfim, cara, é alguma informação e ele fala que sim, há informações que ele tem, ele mostra numa tabela que realmente há uma diminuição assim, absurda do estoque, né, tanto israelense quanto americano, né, de mísseis e tudo mais. Ele dá assim que tem mísseis que já foram usados 80% do estoque, pô, e a previsão é de que nos próximas 2 semanas já acabe. Então, assim, a gente pode sim estar chegando num momento também em que pode começar a faltar, e eles estão tentando decidir que míssil aí eles derrubam e que míssil não derruba. Entendeu? Acho que isso pode ser uma coisa. Eu acho que essa questão desse míssil que ele se dispersa, eu acho que é isso. Eu não sei se eles têm a possibilidade de identificar no momento do lançamento ou em algum momento da trajetória do míssil, tem a possibilidade de identificar se ele é um míssil de dispersão ou não, né? Se ele é aquele míssil que explode em outros pedaços. Porque se eles têm essa capacidade, eu acho que a tendência vai ser deixar esses mísseis caírem, né? Porque, como você mesmo colocou, eles têm uma cabeça eles têm um poder de destruição menor, porque eles têm uma cabeça de explosão menor, né? Eles têm menos, como chama? Menos material explosivo, né? Então, eles têm um impacto menor. As pessoas dentro do mamado, dentro do bunker, elas se salvam, então deixa cair que a destruição é menor. Não sei, né? Isso é só uma hipótese aí, pensando que, acompanhando o que está acontecendo, entendeu? Ver que realmente a gente tem tido impacto, mais informações de impacto. Vamos ver se continua nessa mesma tendência, agora se mantém ou se aumenta, né? E aí a gente vai ter mais informação, ou né, com a continuação do conflito aí, que é outra parada, né, cara?
pode ser esse cessar-fogo que os Estados Unidos podem estar assinando com o Irã, eles incluem Israel? Ou o Irã vai continuar jogando míssil em Israel? E Israel vai continuar, sei lá, atacando o Irã à força aérea? Porque aí Israel vai começar a ficar numa situação mais diferente. Porque é muito mais cômodo para o Irã jogar uns mísseis de lá para cá, não joga força aérea, não joga nada. Joga um míssil, vai, bum, dois mísseis, bum. E Israel tem que. Porque a gente já comentou, Israel não tem míssil balístico para ficar atacando o Irã. Geralmente é força aérea, né? Então, assim, de repente é cômodo para o Irã manter uma disputa com Israel aí, continua transformando a nossa vida aqui no inferno, 4 vezes, 5 vezes por dia, e dificulta muito a continuidade do Seria, país. seria um acordo parecido com o dos Houthis, né? Que o Trump fechou um acordo com os Houthis, que os Houthis param de atacar o Irã, param de atacar os Estados Unidos param de atacar os Houthis, mas com Israel continuou o bicho Continuou. pegando. É. Pois é. Então, pode ser uma possibilidade. E aí, cara? Será que a gente vai ficar nessa guerra aí com o Irã com quanto tempo? Quanto tempo? 5 meses, 6 meses, 10 meses, um ano? Porque, enfim, vai saber. Vai saber. É. Sei lá, complicated, né, cara? Mas eu tendo a acreditar que para o Irã não interessa se manter numa guerra a longo prazo com Israel, porque a arma do Irã é o estrago econômico que isso pode causar a nível global. Uma guerra pura do Irã com Israel, um bombardeando o outro, eu acho que não interessa ao regime iraniano. Eu acho que o fato dos líderes iranianos não poderem sair na rua porque podem ser mortos por ataques israelenses não é uma coisa que compensa para eles só para manter um estado de tensão com Israel. Eu acho que a saída de Israel desse conflito é importante, no caso, pro Trump também. E para o Irã também. Acho que, enfim, isso é o que me leva a crer. Pode ser que eu esteja errado, mas enfim, eu vou por esse lado. Só vou dar mais um breaking aqui, que saiu agora. Vai lá. Barak Ravid acabou de publicar, tanto no Axis em inglês como como no site do canal 12, que na semana passada, quando o Netanyahu fez o comunicado para a população iraniana ir às ruas, em conjunto com o filho do Parlev, né, Hum. ele queria que esse comunicado fosse feito em conjunto com o Trump, que o Trump também convocasse a população iraniana para sair às ruas. E o Trump não concordou, falou que não ia fazer isso. Vou fazer isso para quê? Para as pessoas irem para as ruas e a Guarda Revolucionária matar todo mundo? Isso enfraquece o objetivo da guerra, né? Nesse caso, o Trump está tendo mais bom senso que o Netanyahu nesse aspecto, né? E não funcionou o chamado do Netanyahu e o chamado do Palev. Ninguém foi para as ruas. A população do Irã não está indo para as ruas. As pessoas estão com medo, né? Os opositores ao regime estão com medo. Então, a gente está vendo aí pontos de discórdia. O Netanyahu ainda está tentando convencer o Trump de que é possível derrubar o regime e, obviamente, o Netanyahu não está nem aí para os iranianos que morreriam indo às ruas fazendo manifestações. Mas eu acho que o medo do Trump, além desse, era que esse chamado não fosse atendido. Que isso, para o Netanyahu, dane-se se esse chamado não é atendido. Mas para o Trump, se ele vai e embarca numa dessa e as pessoas não vão às ruas, isso para ele é uma derrota do ponto de vista das relações públicas tremendo, né? Imagina, você convoca a população do Irã para ir para a rua e não vai ninguém, ou vai meia dúzia de pessoas. Mas chama flopou, né? Não é assim que fala no Brasil hoje? Imagina só, cara. Porra. Bom, João, vamos para a próxima então, cara. Cisjordânia, cara. Não sei nem mais falar da Cisjordânia, cara. Cisjordânia é aquele caos aí que a gente comenta absolutamente toda semana. O bicho continua pegando. Semana passada teve um caso de um jovem israelense colono que morreu. Ele estava andando aqui tem muito uma coisa que é muito comum aqui aqui chama de tractoron, né? Como se fosse como é que chama isso? É um quadriciclo. É um Quadriciclo. quadriciclo, né? Que as pessoas vão, enfim, vão andando pelas montanhas, pelos vales e pelas florestas. Aqui é uma coisa muito comum. É, e eles estavam, teoricamente, o que eles falaram, né? É que eles estavam fazendo no Shabat, né? Fazendo era a hora deles ali de andar pelo entorno para fazer a segurança, né? Lembrando que era um outpost ilegal, obviamente, na Cisjordânia, e eles teriam sido atacados por um carro palestino, no caso que derrubou o trator, e um dos caras, né, que eram dois irmãos, e um deles morreu, e um outro ficou ferido.
Então, isso eles falaram, obviamente, foi um crime chamado aqui crime nacional, né? Ou seja, um atentado terrorista. É, o movimento de colonos convocou imediatamente uma série de manifestações que continuaram, enfim, que eu vou falar delas mais para frente, só que depois que a gente viu vídeos surgindo aí que os palestinos veio inclusive a cruz, não é a cruz vermelha, o crescente vermelho, né? Que tem a cruz vermelha, tem a estrela de Davi vermelha e tem o crescente vermelho também. Então veio gente do crescente vermelho ajudar o irmão que estava ferido, um deles que se feriu, que não foi um atentado, os palestinos vieram ajudar o cara, o colono que vive ali, ocupa a terra deles. Enfim, só que aí já tinha sido chamada aí a manifestação pelo resto do movimento de colonos terroristas, e o que aconteceu na noite em seguida foram vários e vários pogroms. A violência continua comendo solta na Cisjordânia. Só que uma coisa aí que eu gostaria de falar é que isso agora furou a bolha aqui em Israel. A gente viu já mais programas de televisão falando disso, chamando os colonos de terroristas, falando do terror judaico na Cisjordânia. Nós não usam Cisjordânia, eles continuam usando Judéia e Samária, né? Alguns canais, na verdade, falam Gadá, que é a Cisjordânia. Então, a gente viu isso furar a bolha aqui em Israel. Tem setores da mídia que estão falando isso abertamente, chamando de terrorista. Inclusive, um deles, depois que falou isso, o jornalista Yossi Eli, que ele falou do terror, né? Ele falou do terror nos Shטחים, né? Que é o terror nos territórios, ou seja, ele não chamou de Judéia e Samária, ele chamou de territórios ocupados, né? A Cisjordânia, e ele dá uma lista, cara, de um grupo de eu não sei se é WhatsApp ou se é o Telegram, mas enfim, de colonos, cara, com a lista, assim, o resumo do mês de março. Não, Rodas TV, na verdade é o calendário judaico. E ele fala o número, assim, lista dos vilarejos que foram atacados e números de ataques, ou seja, eles vão colocando a lista dos vilarejos, a gente vê o nome e o número de ataques que aconteceu em cada vilarejo. O vilarejo de Sair teve 4 ataques, o de Murmus teve 3 ataques, Beit Padra, se eu não falei certo, 2 ataques, enfim, e uma série de vilarejos foram atacados por eles, foram 29 carros incendiados. Isso é a lista que eles deram, cara, eles deram. 29 carros incendiados, 11 casas incendiadas, 21, aqui está, 21 árabes feridos e mais outras centenas de vidros que foram quebrados, roubo de centenas de cabras, e outros campos, eles também falam campos que foram incendiados, cara. É uma parada muito bizarra. Os caras, eles falam o que eles fizeram. Eles estão ali dando a lista do crime, cara. E assim, o exército não faz absolutamente nada. A gente viu também nessa semana, final de semana passada, início dessa semana, setores dentro, ex-membros do alto escalão do exército, das forças de segurança, indo contra essas pessoas, né? Só que a gente continua vendo assim, nenhuma atuação, né? Nenhuma atuação das forças de segurança. E assim, cara, é isso, né? E, inclusive tem daquele site Siham Commit, que é o mesmo site, cara, que em inglês ele se chama 972, né? Que é do Yuval Avraham, que eles fazem vários e várias reportagens assim, muito boas. Eles falam, cara, que desde o dia 7 de outubro foram 76 comunidades que foram completamente expulsas pela violência dos colonos, pelos colonos, né, pela violência deles, e 152 novos postos avançados foram construídos, cara, que parte deles servem também como base de concentração ali desses colonos terroristas para continuar ali tocando terror na Cisjordânia. Então, assim, está completamente, como a gente vem comentando aí, né, cara, legalizado a violência na Cisjordânia, os pogroms continuam acontecendo, e esses que aconteceram depois do acidente aí com os outros colonos no dia anterior, cara, eles publicaram nas redes sociais, cara, falando, a gente vai se encontrar em tal lugar para manifestações. E todo mundo sabe que essas manifestações, na verdade, eles se organizam e eles saem para fazer algum ato de violência. Então, assim, eles informaram que eles iam fazer, cara, e nada aconteceu.
foi permitido que eles chegassem e cometessem outros atos de violência, outros pogroms em vilarejos palestinos. Assim, tá liberado, eu vejo muita gente comentando isso, falando que é, isso fere a imagem de Israel mundo afora, e eu acho isso um absurdo falar um negócio desse. A imagem de Israel é o que menos preocupa nesse momento, o que tem que preocupar é a violência desses caras. Não, a violência deles não tem que ser tratada, a questão da violência não tem que ser tratada porque isso fere a imagem de Israel, ela tem que ser tratada porque ela é violência, porque é apartheid, porque é limpeza étnica, porque é crime contra a humanidade, e cada caso desse é um crime de guerra que esses caras estão cometendo. Então, cada pogrom desse é um crime de guerra que esses caras estão cometendo. Então, é fundamental que isso pare também, né, cara? Só que tá insuportável, realmente insuportável de ver o que está acontecendo na Cisjordânia com a total conivência e apoio das forças de segurança e, obviamente, do governo israelense. É isso, cara. Fiz aí meu, de vez em quando, um monólogo, né, cara, sobre esse Jordânia, cara. Algo mais a falar aí, cara? Tá comendo Não, eu disse pipoca. tudo já, você. Aí Não, eu tô pipoca não, tô falando comendo, e o tô João tá comendo comendo ervilha com pipoca. wasabi. Aí, Não, ervilha ervilha com com wasabi. wasabi. É a pipoca de Israel, né, cara? Eu Pô, gosto. arde na sua boca o wasabi? Mas eu gosto de picante, pô. Gosta? É, Gosto. abre ali o nariz, cara. Abre aquela passagem do nariz, não abre, não? Se tu tiver Abre. com o nariz entupido, dá pra comer um wasabizinho, não fica, não? Eu tava, Aí, agora eu ó. tô bem. Tá Tá. vendo? É isso. Ô, João, tem alguma coisa para falar de Gaza, cara? Não saiu nada de Gaza que eu tenha visto essa Nada de semana. Gaza essa semana, né? Nada. Nada de Gaza. É isso, Gaza. Esqueceram de Gaza, né? Tá lá, Gaza. Tá, Gaza tá num limbo do inferno, né? Gaza. É isso. Bom, é isso. Vamos lá pro próximo bloco, cara, para a gente tratar de algumas notícias aí da política interna esta semana. Bom, gente, essa semana, no meio dessa confusão de guerra, de mísseis caindo na cabeça da rapaziada, o parlamento israelense aprovou uma lei do golpe, uma lei que já tinha começado, sua aprovação foi aprovada agora em terceira votação, ou seja, se tornou lei, que é a lei que permite que os tribunais rabínicos tratem de questões civis, ou seja, eles poderão, de acordo com a lei religiosa, tratar de questões civis. É isso aí. A coalizão israelense, o governo israelense aprovou por 65 votos a favor e 41 contra 41 votos contra essa lei aí. Ou seja, como eu falei, né, vai autorizar tribunais religiosos a julgar conflitos civis com base na lei religiosa, desde que haja consentimento entre todas as partes. Não podem aí serem tratados casos criminais, administrativos ou outros envolvendo o Estado, nem também casos certos casos familiares ou trabalhistas. É isso aí. Mas o que, que eles vão poder sim julgar? Eles vão poder julgar qualquer questão civil que as pessoas podem, enfim, chegar a algum acordo, né? Por exemplo, contrato, disputa contratual, conflito comercial, questão financeira. Agora, as disputas, esse tipo de disputa pode ser levado também para tribunais rabínicos. Isso está levantando também alguma questão aí, algumas perguntas sobre direitos, como são das mulheres, né, que são tratadas de formas diferentes, né, dentro de determinados setores da religião, principalmente da ortodoxia. Ô, João, pô, as pessoas querem derrubar o regime iraniano, porque é um regime dos ayatollah. E os caras querem ayatollah do lado de cá também, cara. Vem cá, quem vai derrubar o regime aqui, cara? Eu vou pegar essa lei para falar sobre as eleições as potenciais eleições de outubro, né? Porque você comentou essa questão, né, dos tribunais rabínicos. Eu acho que sobre isso não tem mais muito o que acrescentar, né? Um negócio absurdo é Israel virando de fato um Estado nas mãos dos religiosos que vão se apoderando do Estado cada vez mais com a anuência desse governo de extrema direita. Mas o que eu quero comentar é o seguinte: as próprias eleições elas estão dando sinais de que vão ser bem conturbadas. E eu estou sendo aqui muito cuidadoso com as palavras, né? Por que que eu digo isso? Tem 2 semanas
que o Likud está fazendo uma campanha contra o que seria o equivalente aqui em Israel ao Tribunal Eleitoral do Brasil. Né? Aqui não é um tribunal, aqui é uma comissão neutra, que não é indicado por políticos, né? Enfim, que é uma comissão que avalia as eleições, que determina as regras, enfim, etc. E o Likud está fazendo uma campanha contra a pessoa que foi nomeada para chefiar essa comissão, alegando um monte de absurdos, inclusive incapacidade técnica, e que ela não atende às demandas, e o currículo dela não, é, não seria um currículo adequado para estar nesse cargo, quando na verdade é mentira. Ela tem todas as prerrogativas necessárias para isso. Ela não foi indicada por ninguém da oposição, nem pela Suprema Corte, mas o Likud está reclamando eles queriam colocar um sujeito que é um ex-assessor jurídico do Likud para esse cargo, né? Então é um negócio assim, que nem vergonha na cara os caras têm. Agora, por que eu digo que isso é relevante? Porque essa é uma tentativa de desacreditar as eleições que vão acontecer em outubro. Nas eleições passadas, o Netanyahu, ou nas eleições retrasadas, não me lembro agora quais foram, ele tentou desestimular o voto dos árabes com base numa fake news bizarra, né, de que tem corrupção e tem fraude nas eleições dos árabes, que eles iam colocar câmeras no lugar de eleições dos árabes, e os árabes ficaram com medo, porque câmera para os árabes, em lugar árabe, para eles, era tipo: aqui as pessoas estão tentando ver minha cara, não vou votar então, porque depois eles vão para trás de mim, vão para cima de mim. Assim eles se sentem. Então foi a tentativa de você dissuadir a população árabe de ir votar. Essa é uma estratégia. Outra estratégia que eles têm é de tentar proibir determinadas candidaturas árabes. Obviamente que eles já entraram com alguns pedidos, e geralmente a Suprema Corte caça essas determinações, porque eventualmente o parlamento caça de fato algumas candidaturas, a Suprema Corte veta alegando que isso é ilegal, e de fato é ilegal, mas a pressão esse ano está muito maior. Eles vão tentar caçar candidaturas dos árabes, e isso, mas eles botam outro candidato. Mas isso desestimula o eleitor árabe de ir votar. Fala, pô, isso é sacanagem, a gente vota no cara. O cara é caçado depois, ou eles estão tentando proibir que o candidato do meu partido seja candidato, quando isso não acontece com os judeus. Então, essas são algumas tentativas. Mas essa comissão eleitoral ela é mais preocupante porque ela pode começar a tentar desacreditar o resultado das eleições. E isso, quem me abriu os olhos para isso foi o jornalista Uri Misgav, do Haaretz, que ele comentou o Ó, falei seguinte. isso semana passada. Pois é, o Uri Misgav, que você falou essa semana passada, eu quero agora completar a informação e a análise. O que ele diz? Que para você desacreditar as eleições e para você questionar o resultado eleitoral, você precisa ter algum argumento por trás disso, que te mostre alguma lógica, ao menos perante os olhos dos teus eleitores. E como é que o Likud faz isso? Os canais 14 e 15, né, o canal 15 é o I24, o I24, né, que é um canal que ainda não é de TV aberta, se não me engano, mas está em processo de ser, que são canais com... O canal 14 é o quintal do Netanyahu, e o canal 15 ele é bem pró-Netanyahu, ainda que ele tenha um ou outro jornalista ali que é um pouco mais razoável e que faça um pouco mais de jornalismo do que o canal 14. Mas eles produzem pesquisas, são os únicos dois... Eu nem sabia que o canal 15 era assim, quem disse isso foi o Uri Misgav. São os únicos dois órgãos que produzem pesquisas nas quais os resultados eles diferem grotescamente dos resultados de todas as outras pesquisas. Eles apontam o bloco do Netanyahu vencendo de muito. E não ia fazer sentido você dizer que essas eleições foram fraudadas se o resultado das eleições sai muito parecido com o que foram as pesquisas sérias. Então eles produzem pesquisas mentirosas, né? Pesquisas que não são verdadeiras, pesquisas que... Não estou dizendo que eles não pegam esses votos verdadeiros, estou dizendo que eles alteram o resultado baseado em interpretação, como a gente já comentou aqui, por exemplo, que faz o Shlomo Filber do Canal 14, que considera que pelo menos 20% dos eleitores do Likud, que dizem votar em outros partidos nessas eleições, no final das contas vão votar no Likud. Que isso não é ciência. Isso, na melhor das hipóteses, é uma interpretação. Só que isso dá para ele o resultado que ele quer, que é o Likud ganhando. E aí, nesse jogo, eles podem dizer: não, tinha pesquisa que apontava para outro resultado, que é aquelas ali. Ou, no caso, se eles fraudarem as eleições, que seria o cenário mais extremo, eles vão dizer: não, a gente não fraudou nada, os resultados serão iguais aos canal 14, da pesquisa do canal 14 e do canal 15. Então, aí, vocês que quiseram acreditar naquelas pesquisas dos meios de comunicação de propaganda da esquerda. Ok? Então, o discurso está pronto, né? E a gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, com o 6 de janeiro, viu o 8 de janeiro no Brasil,
E vocês podem esperar que, se o Netanyahu perder aqui em Israel, é muito provável que aconteça algo semelhante. Obviamente que a tentativa do Netanyahu vai ser parecida com a do Bolsonaro, de mandar a Polícia Rodoviária Federal para as ruas para tentar evitar que eleitores do Lula fossem votar. É muito provável que o Netanyahu faça o mesmo com os eleitores árabes aqui em Israel. É, a grande questão é que eu acho que o voto dos eleitores árabes ele não interfere tanto assim na formação do próximo governo. Então, por isso que eu estou apostando numa mudança de estratégia do Likud nesse momento, do Likud do Netanyahu, no caso, que você ou fraudar as eleições ou alegar que as eleições foram fraudadas. E, obviamente, com muita confusão no dia das eleições e tudo que vocês podem imaginar. Em Israel, por exemplo, pode boca de urna. Imagina quanta porrada isso não pode dar no dia das eleições. Eles mandam aqueles hooligans, eles todos armados pelo Ben-Gvir para intimidar boca de urna, por exemplo, principalmente nas cidades onde o Likud é mais forte. Tudo isso está num cenário facilmente visível e traçável para as eleições. Então, a destruição da democracia está acontecendo em várias instâncias simultaneamente. E se você considerar que a polícia ela já atende, né, as demandas do ministro mais fascista do governo, tudo isso é um conjunto de fatores que fazem com que a gente tenha medo, de fato, do que pode vir a acontecer nas eleições em outubro. A gente está vivendo um momento crítico, isso, obviamente, se elas acontecerem, porque quem garante que o Netanyahu não vai manter um estado de guerra com o Hezbollah que seja até as eleições para adiar as eleições caso os resultados não sejam favoráveis a ele. As pesquisas agora têm mostrado que a guerra no Irã, ainda que a guerra eu não vi pesquisas nas últimas 2 semanas, mas até onde eu vi, ela tinha um apoio popular. Os resultados, aparentemente, não vão ser positivos para o Netanyahu. Ou seja, ele não conseguiu crescer nas pesquisas dependendo do resultado, ele pode até perder voto. Não se engana, ele não vai perder voto para a esquerda. Ele vai perder voto para a direita, anti-Netanyahu, talvez, no melhor dos casos. Mas ainda assim, é uma derrota para ele. E aí, esse cenário é o que ele fica mais perigoso, porque ele, podendo perder eleições, ele ainda sem conseguir o perdão do presidente, que ainda não aconteceu. Com toda essa constelação aí, é o momento que ele vai partir por tudo ou nada. E isso é muito perigoso aqui em Israel. Bom, começando aí que você falou a questão que ele não recebeu ainda o perdão presidencial, nessa semana teve o deputado Elial, como é que é o primeiro nome dele? Do partido do Ben-Gvir. Ele apresentou, né? Ele É, apre- Me fugiu o nome dele agora. Enfim, ele apresentou para o presidente, apresentou um pedido para que o presidente dê ao Netanyahu aí Amichai, a Amichai Mihai Eliyahu, Elial, é ele mesmo. é um rabino. Barbudinho, né? Barbudinho. Ah, É, e aí, troncudinho, ele tem uma cara de hooligan, ele tem uma cara de hooligan. Ele apresentou um pedido para o presidente para que ele dê aí a absolvição, né? Perdão presidencial para o Netanyahu. As pessoas vão começar a fazer isso. E eu acho que assim, essa parada das eleições, cara, o Ben-Gvir, ele na polícia, ele tem um poder assim de destruição total das eleições, cara. E é por isso que todas essas, eu comentei isso na semana passada, né, que toda essa política essa não decisão do Supremo Tribunal de Justiça no que fazer com Ben-Gvir, né, que ele continua fazendo o que quer, eles agora jogaram a decisão para maio, para decidir o que vai fazer com Ben-Gvir, só para maio, né? Então, assim, eles estão empurrando com a barriga e o cara tem a capacidade assim, de aparelhar a polícia completamente, a polícia faz exatamente o que ele quer. Inclusive, essa semana a gente comentou algumas vezes uma oficial, né, da polícia, chamada Rinat Saban, que ela não era promovida porque ela participou da investigação do Netanyahu, ou seja, Netanyahu foi indiciado, tinha que ser, quer dizer, antes de ser indiciado, né, foi acusado, teve que ser investigado, ela participou, ela fez parte da investigação do Netanyahu, e o Ben-Gvir não a promovia porque ela fez parte disso. Ela entrou na justiça, né? Para exigir a promoção dela pelo tempo de serviço que ela já tinha. Ela foi promovida essa semana ao posto de tenente-coronel, depois, né, que obviamente foi tudo decidido aí pela justiça, só que o Ben-Gvir ele não assinou como é que chama? A promoção dela, né? Ele falou que
enfim, o tribunal não poderia ter nenhum poder para decidir sobre a promoção, ele não assinou, foi um outro oficial que fez a promoção, fez lá na cerimônia, né? E foi assim: eu vi o vídeo da cerimônia, coitada da mulher, porra, funcionária pública da polícia, fez lá o papel dela, porra, a mulher não tinha quase ninguém, cara, na promoção, só teve um lá oficial que botou lá, né? O símbolo lá na farda dela, a família, não sei o quê, mas via mais um ou dois policiais espalhados ali. Agora, que isso, cara? Essa mulher é tenente-coronel da polícia, cargo, né, respeitado, porra, e o cara boicota, não aceita, porque ela fez o papel dela, que era investigar um acusado de corrupção, que era o primeiro-ministro. Né? Então, assim, cara, e esse aparelhamento que ele faz vai chegar nas eleições. Eu acho que você tocou num ponto aí fundamental, que é a questão da galera armada. Muita gente armada, cara. E ele agora quer aprovar também que qualquer pessoa que mora em Jerusalém Oriental, obviamente judeus, né, que moram em bairros em Jerusalém Oriental, possam todos andarem armados também. Cara, mó loucura. Ele está distribuindo a arma assim, à torta e à direito. Essa semana também vão correr com a aprovação da lei de pena de morte, né? Que é outra lei aí que é extremamente polêmica, a lei de pena de morte para terrorista, por enforcamento. É uma lei que eles querem aprovar. E é isso, cara. É nessa linha aí que realmente está tudo que o país está indo, cara. É muito assustador. Eleição a princípio, né, é outubro, né, se tudo der certo. Agora, você está falando das pesquisas, né? Agora, logo antes da gente entrar começar a gravar, acho que eu vi no Twitter a pesquisa que saiu hoje no canal 13. Eles dão 55 cadeiras para a situação e 65 para a oposição. Só que eles não colocam a lista unificada junta. Eles colocam o, o partido, o TAL e o Hadash, né, o Partido Comunista e o TAL, que hoje são a lista unificada, são dois partidos. Eles botam em separado com o RAM e botam o Balad em separado também. Né? Eles não colocam os quatro juntos, já informaram que eles vão concorrer juntos na grande lista unificada, né? Ou seja, o RAM ele tem 5 cadeiras e o partido o Tal e o Hadash têm 7. Então já tem 12, né? Teriam 12. E o Ballad, que não passa a cláusula de barreiras, ele acho que tem eles têm 3 cadeiras, eu acho. Vocês poderiam chegar até 15, 16 cadeiras hoje, nesse cenário de hoje. Obviamente, tem muita coisa que pode acontecer. Eu acho que isso assim, é sem sombra de dúvida, o eleitorado árabe hoje é o eleitorado que é o fiel da balança para as próximas eleições. Acho muito, quase impossível que tanto o bloco de oposição sionista quanto o bloco de situação sionista consigam formar governos sozinhos, sem que haja uma troca, vamos dizer assim, uma mesclagem aí nesse bloco, né? É óbvio que se a gente tiver mudar a coalizão, muda tudo, né? Mas do jeito que a coalizão é formada hoje, a gente dificilmente vai ter a formação de um governo assim, só com partidos sionistas, né? Enfim, muita coisa, né, cara? E é preocupante realmente assim o que a gente pode ver nesse período eleitoral, principalmente tendo em vista toda essa política de golpe, né? Que eles continuam passando e vão aprovando aí a todo momento. Vem cá, cara, teve um caso aí também de um assessor do porta-voz, na verdade, né? O porta-voz, chefe do gabinete do Netanyahu, Ziv Agmon, cara, deixou o cargo aí, renunciou, depois fez várias declarações racistas, né, cara? Numa reunião. Bizarro demais, né, cara? E as declarações racistas elas foram contra membros do próprio Likud, né? Ele se referia aos ministros deputados de origem marroquina como babuínos. Assim ele disse, tipo, esses Muito babuínos que bizarro, cara. vieram da África, enfim, pessoas que não têm neurônio, eu não lembro exatamente qual foi a expressão, mas que não tem um neurônio, que não tem a capacidade mínima cognitiva, não já sabe de onde eles vieram. Enfim, troço terrível, troço terrível. Falou mal pelo jeito, isso não vazou exatamente, mas também do filho do Netanyahu e da esposa do Da Netanyahu, que esposa. aí, que aí pega, né? E, enfim, ele já não era um cara muito querido no Likud, ao que tudo indica, e depois que esses comentários vieram à tona, enfim, houve muita pressão ao Netanyahu para que ele fosse demitido.
Netanyahu não abriu a boca, não se manifestou, não se pronunciou sobre esse caso, e o próprio cara pediu demissão, dizendo que o que foi atribuído a mim não é verdade, blá 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 blá. Mas eu não posso afetar a vida de alguém tão importante, a carreira do primeiro-ministro, então eu renuncio. Mas ele foi muito pressionado. O Arieh Deri do Shas, líder do Shas, disse que ficou muito chateado com o fato do Netanyahu não ter se pronunciado, mas instruiu todos os parlamentares do Shas a não comentarem sobre esse assunto. Para quem não entendeu, o Shas é um partido que se define como partido sefaradi, ou seja, de judeus que não vêm da Europa. Na verdade, tem judeus sefaradim da Europa também, mas a maioria do norte da África, do Oriente Médio, de países do Oriente Médio, e que é a parcela mais pobre da população e que foi vítima de preconceito durante muitos anos, até hoje talvez seja, né? Ainda é. A gente vê por esse comentário que ainda é. Pois é. Mas ele mesmo assim quis blindar o Netanyahu, então proibiu os parlamentares de falar. Um deles foi a público e falou, não me lembro o nome dele. No Likud também eles não estão indo a público muito falar, um ou outro falou. O Lapid até deu uma cutucada no Shlomo Kerry, que é o ministro das comunicações, que é um marroquino orgulhoso. Ele falou: Ih, Kerry, você não tem nada a falar sobre o assessor do primeiro-ministro, não? Nem sei se você vai ficar quieto. Ou você concorda com o que ele falou? Enfim, deu uma cutucada nele ali, numa sessão do parlamento. Mas é impressionante que as pessoas que trabalham para o Netanyahu, as pessoas próximas do Netanyahu, elas são ou racistas, como o caso desse cara, ou alguns racistas contra os palestinos também, ou imbecis completos, porque ele afastou as pessoas minimamente inteligentes do gabinete dele, ou trabalham para o Catar. Você não tem outra, né? É isso. Às vezes as pessoas podem ser os três também. Eu não sei se os que trabalham para o Catar, eu ainda não consegui achar comentários racistas feitos por eles, mas racista e burro tá cheio. Enfim, então é isso que sobrou, né? Isso que sobrou nesse país, né? Que assessora o Netanyahu, e isso explica o tamanho do buraco que a gente está metido também. Buracão, ele, cara, ele chamou o Nissim Vaturi também de babuíno. E sim, Vaturi e o Nissim Reviv, Vaturi. né? Que é o Revivo, irmão do é. prefeito de Lod. Ele chamou ele de marroquino retardado. Usou a Nesse. expressão, pois é, Olha ainda foi só, cara. capacitista, Pô, né? olha o nível, meu Não, irmão. tem um negócio assim, assustador. Aí fala, Ah, mas você foi num grupo fechado. O cara é porta-voz do primeiro-ministro de Israel. Tipo, não não tem, não dá. tem, tipo, que foi num grupo. E daí que foi num grupo fechado? Você pode ser racista em grupo fechado? Grupo fechado pode, né? É isso, João. Vamos lá para o nosso próximo bloco, para amenidades essa semana. Ô, João, eu vi que você escreveu aqui no nosso roteiro Palavra da Semana. Você já pensou em uma, cara? Vai de quê? Pois é, tem uma palavra em hebraico que é muito interessante, e ela se chama Leit Pasher, né? Que quando eu estava aprendendo hebraico, mais ou menos me traduziram, a professora obviamente não sabia falar português, e ela traduziu como compromise. Mas compromise em inglês não significa compromisso em português, né? E Leit Pasher é assim, por exemplo, se eu e Marquinhos estamos numa negociação, aí eu posso dizer que para a gente poder chegar num acordo, eu tenho que Leit Pasher. Mas isso não quer dizer abrir mão. Isso não quer dizer renunciar ao que eu penso. Quer dizer meio que, meio que aceitar alguma coisa ali e me Flexibilizar, flexibilizar. Pois é, mas, flexibilizar. mas existe uma palavra para flexibilizar que é leite Também, é gamesh, verdade. né? Que é a É, palavra é. gamish é flexível. Então não tem uma tradução ideal para português, talvez compromise em inglês seja mais precisa, mas é uma palavra que se usa muito em hebraico e eu demorei, sem brincadeira, anos para entender o que ela significava. Anos. E por que eu escolhi essa palavra para hoje? Porque eu quero ver até que ponto os lados nessa negociação de cessar-fogo com o Irã vão leito para cheiro, né? Para poder entrar em acordo. Enfim, essa é a palavra da semana dita aí. O personagem da semana a gente está sem fazer porque a gente está assim, bombardeado, perdão pela metáfora infeliz agora, mas Ah. por notícias de guerra. E enfim, fazer o personagem da semana demanda um investimento de tempo que eu não estou conseguindo ter nesse momento agora. Terça-feira eu entrei de férias de Pêssar, então vou ter um pouquinho mais de tempo. Talvez para a semana que vem eu consiga preparar alguma coisa. Bom, João, de acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui essa semana. Algo mais a declarar? Sim, essa semana a gente recebeu muitas mensagens do episódio passado, pelo jeito gerou alguns rebuliços.
Como sempre, a maioria das mensagens a gente aceita, comentários com críticas e elogios, a gente aceita em geral, não rebate nem fica se autobajulando, mas a gente lê tudo. Mas vieram aí uns 3 comentários ofensivos, né? Eu queria dizer o seguinte: primeiro, em primeiro lugar, a gente não aceita comentários que estão questionando eticamente as nossas opiniões, ou moralmente, ou fazendo juízo de valor sobre a gente. Então, é perda de tempo de vocês escrever esse tipo de coisa, porque, em geral, a gente não aceita o comentário e bloqueia quem manda essa mensagem, em 90% das vezes. Então, é só uma dica para evitar perder tempo com isso. E eu também queria fazer um comentário para vocês sobre o seguinte: se vocês quiserem que a gente repercuta alguma coisa, eu recomendo que vocês escrevam esses comentários ou na caixa de comentários do Spotify, porque o nosso podcast é lançado pelo Anchor e os comentários no Spotify chegam direto para a gente, ou no vídeo do YouTube, onde a gente publica o nosso episódio, que aliás na semana passada não teve por vídeo, porque eu ferrei o Marquinhos. Eu pedi para ele cortar uma parte do que eu tinha falado, porque eu me arrependi do que eu tinha dito. E o PC já estava pronto para editar o vídeo, era muito tempo, então acabou que o vídeo não rolou. Mas enfim, mas vocês podem escrever em comentários nos vídeos no YouTube ou no Spotify. Se vocês escrevem para a gente nas nossas redes sociais ou nas redes sociais do lado esquerdo do muro, às vezes a gente não lê. Eu estou particularmente evitando um pouco redes sociais ultimamente. Enfim, então o Marquinhos já é um cara que usa muito também. Então eu recomendo essas 2 plataformas. A gente recebe com mais facilidade ali, a gente não perde e a gente comenta quando é o caso de comentar aqui. Tá? Que em geral é responder perguntas, ou responder de maneira educada, críticas feitas de maneiras educadas. Tem perguntas que às vezes a gente recebe que são muito pessoais e a gente escolhe se a gente quer responder elas ou não. Então, enfim, se a gente não respondeu essa pergunta, nem sempre é porque a gente achou que você foi indelicado ou mal educado, mas porque tem pedaços da nossa vida privada que a gente não quer expor, como qualquer pessoa. Bom, é isso então, cara. Ficamos por aqui, nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se/, do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com/, do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfas, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzmann Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Gabriel Brown Silva, Glenda Rubstein, Guga Gershon, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Lande, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Miguel Krasner,
Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Cirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer,